Graça e paz, amados. Eu quero trazer uma mensagem do trono de Deus para os nossos corações. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 24 em diante, diz assim: e tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e os prendeu num tronco. Interessante que a ordem do diabo é para nos aprisionar, nos deixar lá no cantinho onde que ninguém nos vê. Parece que estamos lá no anonimato, onde que ninguém nos vê, onde que as pessoas não têm como nos ajudar, não tem recurso. E não é diferente, Satanás tem dado ordens para destruir a igreja, para que a igreja não apareça, para que a igreja não fortifique, para que nós não seremos abençoados. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam ali naquele cárcere interior junto com algumas pessoas, sem ter como recurso nem de andar naquele cárcere, porque prenderam os pés num tronco. De repente querem te prender de todas as formas e você está sem recurso de andar, sem recurso mas tu tem um recurso interessante, que é a tua boca, a tua voz. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os demais presos o escutavam. E de repente houve-se um terremoto tão grande que os alicerces foram abalados, abriu todas as portas e foram soltas todas as correntes de todos. O tema é o de repente de Deus. O de repente de Deus acontecerá na tua vida nesta manhã, no dia de hoje, porque o Senhor vai fazer proeza na tua vida. Se prepara para o de repente. A ordem do inimigo é te aprisionar, mas a ordem de Deus vai vir com um de repente para quebrar todas as correntes, todas as algemas e te colocar de pé. O Senhor tem prazer em abençoar a tua alma, a tua vida, o teu espírito. O homem é triunfo no corpo, alma e espírito. Se prepara, querido, querida, por de repente de Deus, aonde tu não vê solução, onde você está aprisionado, às vezes está dentro de um quarto, até dentro de um leito de hospital, até dentro de uma situação bem crítica. Querido, querida, Deus manda te dizer: te prepara por de repente, porque o de repente irá acontecer na sua vida. O de repente mudará a tua história. O de repente te colocará de pé. O de repente derramará uma unção sobre a tua vida, porque o de repente de Deus vem para nos surpreender. Se prepara para surpresas de Deus, para o de repente de Deus. Deus vai surpreender, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar o seu ministério, a sua igreja, a sua cidade, o seu país, porque o de repente de Deus está vindo a favor do Brasil e a favor da tua cidade, a favor da tua igreja, a favor do teu ministério, a favor da tua casa, a favor da tua parentela. Se prepara para o de repente. No de repente de Deus aconteceu tantas coisas. Eles foram soltos, o carcereiro aceitou Jesus, houve libertação, houve santificação. Te prepara, porque Deus profetiza uma colheita de salvação de alma nesses dias, sobrenatural nas nossas igrejas. Eu profetizo de repente de Deus acontecendo para surpreender, para nos colocar de pé, para nos mudar a história, para trazer a existência da glória de Deus. De repente acontecerá a libertação dos teus filhos, da tua casa, do teu esposo, da tua esposa. O de repente vai surpreender muitos que não dão nada por você, que acham que as coisas não vão acontecer, acham que Deus te abandonou. De repente, nossa situação, viemos falar de tanta crise, mas eu também de repente vem para restaurar e mudar, porque não tem crise que nos para, não tem situação que nos para, porque a Bíblia diz que todas essas coisas, está lá Paulo escrevendo Atos, Romanos, diz assim: Paulo, o apóstolo Paulo, esse que estava preso aqui no livro de Atos, que o doutor Lucas narra a sua história. Esse Paulo aqui escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 37: de todas essas coisas somos mais do que vencedores. Deus nos chamou, querido, quando nós temos Cristo Jesus, de fato e verdade, entregamos a nossa vida e dizemos que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não tem crise que vai abalar a minha estrutura com Deus e a tua também, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos cantar hino, vamos adorar, vamos proclamar a palavra do Senhor, primeiramente para a nossa vida. Vamos rever o nosso conceito com Deus, por de repente de Deus acontecer na nossa vida. Vamos nos entregar de fato e verdade, por de repente de Deus acontecer na nossa vida. Não na vida somente dos nossos irmãos, mas na nossa vida também. E eu profetizo que o de repente de Deus aconteça na tua casa, aconteça onde que ninguém dá nada. Lançar eles no cárcere interior. Estão tentando te lançar para ninguém olhar para você e dizer: eu posso te ajudar. Aqueles demais presos não poderiam ajudar Paulo e Silas.
Eles começaram a escutar a intimidade. Perto da meia-noite, Paulo e Silas começou a orar, a cantar hino ao Senhor. Ele não se calou diante daquela situação. Ele se entregou dizendo: Deus, eu preciso do de repente. Ei, de repente Deus mudará a tua história. Você que está ouvindo esta mensagem, te prepara para o de repente de Deus. Te prepara para que Deus venha mudar a sua casa, a sua vida. Oh, Deus tem prazer em abençoar. Oh, te prepara para o de repente de Deus. O inimigo quer nos deixar prostrados, nos aprisionar dos nossos pés, para que não possamos andar. Mas eu profetizo força do Senhor na tua vida. Eu profetizo restauração do Senhor na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Eu profetizo a bênção de Deus. Eu profetizo o milagre de Deus em toda a área da tua vida, no teu trabalho, enfim. Se você é empresário no seu negócio, se você tem um escritório, seja de contabilidade, seja de advocacia, enfim, ou seja de estética, enfim, não sei qual é o teu ramo profissional, mas eu profetizo também de repente de Deus. Sabe que o de repente de Deus vem para surpreender. Sabe que o de repente de Deus vem para nos colocar de pé e abrir todas as portas. Eu profetizo que nesse de repente as portas da salvação se abram. Eu profetizo que a porta do milagre se abra, a porta do batismo com o Espírito Santo, porque Deus quer abençoar você ainda que não teve o prazer de ter variações de línguas. Que Deus venha sobre a tua vida, que a porta da santidade venha sobre a tua vida, da integridade. A porta do dispor para Deus venha sobre a tua vida. Eu profetizo isso, para que as demais coisas que Deus venha fazer na tua vida, que o de repente venha nos trazer um compromisso com Deus, como Paulo e Silas estavam. Sabe o que o de repente aconteceram com eles? Porque eles estavam orando, cantando os hinos ao Senhor. Eles não esqueceram, eles não, porque isso me sobreveio. Mas a Bíblia diz que eles cantavam e louvavam Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros escutavam. Imagina aquele povo: olha, esses caras estão aqui, mas estão louvando a Deus. Em situação nenhuma pode te parar a tua intimidade com Deus. Em situação nenhuma pode parar, te afugentar, te tirar da presença de Deus. Ei, querido, querida, que venha de repente de Deus na tua vida, que venha a graça de Deus te envolver e te levar a uma dimensão espiritual maior, para que os milagres na terra venham acontecer, porque a palavra de Deus diz assim: tudo que ligares na terra será sido ligado no céu. Então liga para o de repente de Deus acontecer, liga para os milagres de Deus inefáveis, miraculosos de Deus acontecer na tua vida. Liga para que Deus venha abrir os céus para o teu respeito, no teu favor. Ei, queridos, vamos nos juntar e dizer: Deus, venha com o teu de repente de milagre, venha com o teu de repente de clamor. Querido, Deus está, pastores, eu quero te profetizar que no seu ministério aconteça o de repente de Deus. Bispos, apóstolos, que o seu ministério aconteça de repente de Deus. Presbíteros, missionários, missionárias, pastoras, evangelistas, diáconos, diaconisa, venha de repente de Deus. Ministério de louvor, venha de repente de Deus na sua vida. Ministério das crianças, venha de repente de Deus. A rede de jovens, venha de repente de Deus. Das irmãs, venha de repente de Deus. Dos varões, venha de repente de Deus. Porque o de repente de Deus é para surpreender e nos colocar num patamar de fé maior. Que a graça de Deus esteja sobre vós, em nome de Jesus. Quem vos fala é o pastor Renato Silva, do Ministério Encontro com a Vida, situado na cidade de Volta Redonda, em nome de Jesus. Na rua Ortiz, número 114, bairro Mirante do Vale. E Deus vos abençoe. Amém?